Bom, meus caros, vamos lá, vamos dar continuidade aí, né, à questão. Conforme eu havia falado para vocês aqui, Francisco Vinagre assume o poder e não agrada aí a elite e nem o governo regencial. Aliás, ele era um cabano. É um pobre assumindo o poder. E pobre, quando assume o poder, não agrada a elite local e muito menos ao governo. É uma situação que muito nos chama a atenção, né? O pobre nessa situação aqui acabou se revoltando quando seus interesses não foi atendido. Na maioria não foi atendido, na maioria das vezes o pobre aceita não ser atendido para dar o poder para a elite, mas quando o pobre assume, rapidamente a elite local costuma reagir. E nesta situação toda, houve a interferência do clero no conflito, que convenceu Francisco Vinagre a entregar o cargo para o coronel Manuel Jorge Carvalho, que havia sido nomeado pelo governo regencial. Em troca, seria concedida a anistia a todos os revolucionários. O coronel Manuel Jorge, apesar de toda a promessa, ele não cumpre ela e vai fazer o quê? Vai determinar uma ordem de prisão a Francisco Vinagre e Eduardo Angelim. Francisco Vinagre, de fato, foi preso. Eduardo Angelim, não. Foge da situação, reorganiza o movimento contra ali ao governo e assume o poder da província. E agora a situação se complicou mais ainda, né? A elite local com o governo regencial ali, a participação muito grande de latifundiários conservadores, já que o poder na mão dos cabanos era um poder revolucionário. Então vamos conservar a elite no poder, entra em conflito direto com Eduardo Angelim. Para que vocês possam terem uma ideia, em março de 1836, o governo regencial enviou o brigadeiro Francisco José Souza, que chegou a Belém com 4 navios lotados de tropas do exército muito bem armado, e invadem a Belém com autorização de guerra total. Esta situação fez com que Eduardo Angelim fugisse da capital para o interior, e assim como vários ribeirinhos também ali vão estar fugindo, e a guerra continua no interior. Lembrando que essa guerra inicialmente ela começou do interior para a capital e agora ela vai da capital para o interior. Bom, Eduardo Angelim consegue se refugiar durante o tempo, lidera a revolta, mas é preso, e depois os outros líderes sendo presos também. Não havia como combater as forças do exército e da elite local, muito mais bem preparadas, armadas ali para a guerra. Os cabanos, em sua grande maioria, foram mortos, foram ali executados, com requintes de crueldade foram presos. Essa guerra total levou à morte cerca de 30.000 pessoas, a maioria ali cabanos. Com a vitória do poder regencial já ali nesse momento, com a tese dos conservadores ali no poder. Conservar o que está aí, não queremos revolução. O pobre nesse momento no poder seria uma revolução. Lembrando que um detalhe, Francisco Vinagre e muito menos Eduardo Angelim não faziam a mínima ideia do que era ser liberal ou conservador, e muito menos não podem ser considerados nem como liberais e também nem como conservadores. Lembrando que no início da revolta partiram junto com os latifundiários contra ali o poder. Este é um conflito que está relacionado aos interesses dos indivíduos. Os interesses da elite era uma intenção que poderia ser atendido mais facilmente. Porém, os interesses do pobre seria mais difícil. E ali você teve toda a situação do Malcher, que ignora o interesse do pobre, colocando o pobre como massa de manobra. Porém, esse pobre reagiu e lutou e foi sumariamente eliminado ali. E os interesses da população mais pobre foram completamente ignorados, dando espaço ali para os interesses da elite. Então demonstra nesse conflito a ação do governo, que pauta-se muitas vezes pela violência contra o pobre do que atender os seus anseios.
Até mais, galera!